Fala pessoal, Daniel Machado aqui de novo para falar sobre esse tema aqui. Eu sou um filho de Deus e hoje o tema vai estar facinho, facinho, né? Brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar sobre Israel ou a igreja, né? Existem discussões milenares para saber quem é o povo do qual Deus é pai, né? Então já existem algumas ciladas aí, né? O próprio Israel, ele é uma nação de nações, né? Pelas profecias. E a própria palavra igreja, né, vem de eclésia, né, que vem de ajuntamento, né, vem de assembleia, né. Então a gente vê que o sentido das palavras não são concorrentes em si, o sim, o que a gente acaba carregando tradições e questões históricas aí que nos induzem a fazer essa separação, né. Mas podem ter mais coisas aí atreladas, né? Algumas outras confusões que podemos observar, na verdade, podem se resumir em disputas por posições no reino, né? Quem vai servir a quem? Quem é maior do que quem, né? Quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda, né? Tudo isso tem registro na palavra e às vezes eu acho que parte do orgulho fica disputando posições no reino, né? Mas se somos todos filhos, né, o pai, qualquer pai vai querer isso, a família toda unida. Vamos falar sobre outro ponto aqui, que é a controvérsia da eleição, né? Isso tem a ver com a soberania de Deus, com seu reino, com suas escolhas, com suas decisões. Se somos o povo que prega o evangelho do reino, pregamos as decisões e as escolhas de Deus. Então, ninguém quer ser cauda, né? Ninguém quer ficar para trás. Todo mundo quer ser cabeça, né? Mas toda autoridade é instituída por Deus. E se eu questiono as autoridades que Deus instituiu, na verdade eu estou atentando contra aquele que instituiu, contra o próprio Deus. Então, devemos ter muito temor às suas eleições, às suas decisões, né? E a gente vê que isso acontece, né, entre irmãos ofendidos, numa dinâmica muito bem registrada pela própria palavra, né? Então, Caim e Abel, né? Ismael, Isaac, Esaú e Jacó, Faraó e Moisés, né? José e seus irmãos. A gente vê como que os irmãos falharam em reconhecer o chamado e a eleição de Deus naquele seu irmão que, segundo a carne, não impressionava muito. Nem era o mais forte, nem era o primeiro que nasceu, mas aquele simplesmente que Deus tinha escolhido, né? Quem soube lidar muito bem com isso, né, foi Moisés, né, na minha leitura. O que é que acontece? Moisés desce do Sinai com as tábuas na mão e vê que o povo estava em orgia, né, pelados, fazendo todo tipo de desgraça. E Deus até, né, fez uma proposta teste para ele lá, né, e perguntou se não queria acabar com todo mundo ali, né? E Moisés, ele preferiu honrar o nome de Deus, né, o nome de Jeová, do que seu próprio novo patriarca, né? Então, se a gente observar bem, ia deixar de ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ia ser o Deus de Moisés, né? Então, veja só, seu ministério bombando, uma nova linhagem, né? E o que é que acontece? Às vezes eu percebo que a igreja está aceitando essa proposta de apagar o nome de Israel para ser a nova linhagem, sem que Deus o tenha feito para você, né? Embora tenha feito para Moisés, né? Talvez para a igreja não tenha feito isso. Então, ele preferiu que Israel continuasse existindo. Essa foi a eleição de Moisés. Preferiu que Israel continuasse existindo. Por quê? Porque Israel era o povo que carregava o nome de Deus. E eles iam dizer, olha, Deus tirou o povo dele do Egito e morreu no deserto, né? Não deu conta de fazer eles chegarem no destino. Então, a grande preocupação, claro que Moisés tinha compaixão pelos seus patriotas lá, né? Mas o que mais pesou ali foi honrar o nome de Deus, uma vez que é sua família, né? Então, o que é que acontece? É importante nós crermos que Deus não abandonou Israel, né? Por quê? Porque se não abandonou Israel, não abandonará tampouco a igreja, né? Então, a derrota de Adão é a derrota da humanidade, a derrota de Israel é a derrota das nações. E o que é que acontece? A palavra fala, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, a escolha e a eleição de Deus, né? Israel não era nada para que fosse escolhido por Deus. Pelo contrário, passou a ser algo pelo simples fato de ter sido escolhido por Deus. Então, se não foi por merecimento que ele foi escolhido,
Isso é a garantia de que o cumprimento de tudo que foi prometido não depende do próprio Israel, mas depende daquele que escolheu. Então isso nos mostra uma nova perspectiva de que aquele que começou essa boa obra há de completar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então Deus não faz acepção de pessoas, ele aceita qualquer etnia, né? Qualquer tribo, qualquer nação que o teme e faz o que é justo, né? Ele considera como filho. Um só corpo, uma multidão de nações, né? Toda a multicor cultural, linguística, né? Ela vai permanecer, mas tudo isso conectado e ligado ao cabeça, Jesus Cristo. Então, falei rapidamente acerca dessa questão entre Israel e a igreja. Espero que tenha ajudado aí a entender, a quebrar alguns tabus, a expandir ou até repetir aquilo que você sabe, já sabe. Mas essa é a família do qual Deus é Pai, certo? Um abração para vocês aí, Deus abençoe e até o próximo vídeo.